Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. No quadro Em Verdades, hoje vamos falar sobre Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. É importante esse assunto porque a Bíblia diz que é a nossa luta verdadeira, é contra ele e as suas forças, os seus anjos. Em breve ele vai ser derrotado e o Deus de paz o esmagará diante de nossos pés. Bom, eu não coloquei todas as inverdades sobre eles, mas eu acredito que aqui estejam as principais. Então vamos lá. Seu nome é ou era Lúcifer. É ou era porque tem gente que crê que continua sendo e tem gente que acha que foi só no passado e como ele foi expulso do céu, então assim Deus mudou o nome dele para Satanás ou Diabo. Mas a grande maioria das pessoas, inclusive aqui no canal, muita gente comenta isso, né? Lúcifer. Então isso é uma inverdade. O nome dele não é Lúcifer. Segundo item, ele mora, habita ou reside no inferno, que é um lugar escuro, cheio de fogo, com um cheiro terrível, e o diabo fica ali atormentando as almas que morrem, não são salvas, não vão para o céu, então vão para o inferno e o diabo fica lá. Isso é uma inverdade. Outra coisa que falam muito é que ele era ministro de louvor no céu. Quando ele estava lá no plano divino, com Deus ali, ele ministrava louvor. E quando a gente vê essa expressão ministrar louvor, é no sentido de cantar. O povo tem essa mania de achar que louvor é cantar. Ou aquele irmão louva que é uma bênção. Você quer dizer que ele canta, né? Que é uma bênção. Louvor é elogio. E o povo... Bom, aqui tem inverdades, né? Louvor é elogio. Se tiver música, a Bíblia fala cantar louvores. Paulo e Silas cantavam louvores. Mas vamos embora. Outra coisa é que ele causou uma rebelião, no caso, lá no céu. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a estar com ele e assim se rebelar contra Deus. Isso também é uma inverdade, uma fake news. Outra coisa, tudo é culpa dele. Nós vamos falar sobre isso aí. E por último, a sua aparência. Ele tem chifre, pata de bode, um tridente na mão, um rabo fino e ao mesmo tempo longo, grande, né? Então nós vamos ver todas essas inverdades conhecendo a verdade. Eu alistei um pouquinho aqui, gente, para o vídeo não ficar tão longo, que eu sei que esse aqui não vai ser tão curto assim como eu quero. Então vamos lá. Satanás é uma palavra hebraica, ha-satan, e diabo grego, diabo, diabolos, aí tem variação, né? Mas enfim, é isso. Ambos quer dizer o quê? Tá ali em cima. O nome é adversário e opositor. Tanto é que ha-satan, se a Bíblia tiver só o Satã, está falando de qualquer tipo de opositor, qualquer tipo de adversário. Mas quando ela põe o artigo ha, fica o adversário, o opositor. Então, assim que ele é conhecido, o inimigo das nossas almas, pela Bíblia. Dito tudo isso, aí foi criado principalmente a Igreja Imperial, do qual surgiu a católica, e da católica veio o movimento protestante, né? Teve o protesto ali do Lutero, e dos protestantes surgiram os evangélicos, e aí dividiram, tradicionais, neopentecostais, pentecostais. Todos herdaram essa visão aqui da Igreja Imperial. O nome Lúcifer, que em latim quer dizer luzente, brilhante, é nesse sentido. Diferente lá de cima, se Deus chama ele de Satanás ou de diabo, então assim, o que tem a ver, né, o nome Lúcifer, luzente? Mas vamos lá, é por causa de um texto aqui de Isaías 14:12, que acho que 90% do povo crê que está se referindo a Satanás. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Aqui, supostamente, está falando da queda de Satanás do céu. Ele caiu na terra e ele é chamado de estrela da manhã, que, segundo a ciência moderna, seria o planeta Vênus, o mais brilhante, né? A estrela d'alva, aquela que normalmente anunciava que a madrugada estava terminando, estava começando o dia. Portanto, é uma expressão bíblica. Vamos colocar assim para você entender, é uma gíria bíblica que foi dada para esta pessoa citada aqui, que todo mundo pensa ser Satanás, e lá em Apocalipse também fala para o próprio Messias, Yeshua, Jesus. Bom, em hebraico, né, o estrela da manhã aqui tem uma palavrinha, um nome chamado Heilel. É traduzido como estrela da manhã, estrela que brilha, é algo assim. E aí pegaram o Heilel, vamos colocar no latim uma palavra semelhante, Lúcifer, e aí ficou por isso mesmo. Bom, aqui está falando do diabo. Olha, hoje eu já ensinei isso várias vezes, né? Mas há muitos anos atrás, estudando mais profundamente a palavra, tanto esse texto como Ezequiel 28 que a gente vai ver hoje e outros versículos, parece falar muito mais do anticristo do que propriamente Satanás. Mas vamos lá, Heilel. Se ele tivesse que ter um nome hebraico, seria isso, mas não é nome também. É uma palavrinha que foi colocado aqui para a gente entender que trata-se da estrela da manhã. E aí o pessoal, né, não sei o que, tem lá a picada luciferase, ou então no Vaticano tem um telescópio que se chama Lúcifer. Isso aí tem a ver com o diabo. Pode ser que sim, tá? Mas o Vaticano, por exemplo, ele está onde? E lá aonde ele se encontra, qual idioma que eles falam? Deriva do quê? Então, assim, pode ser, pode não ser, né? Deixa aí no comentário a sua opinião, mas pare e reflita um pouco naquilo que eu estou dizendo. Então, assim, é óbvio que eu não vou, dentre muitas coisas, eu não vou colocar o luciferase em mim, de jeito nenhum, mas também não esquento a cabeça, né? Vamos embora. Vamos continuar. Então, outra coisa é que, assim, ele não está no inferno com um tridente na mão e espetando todo mundo, atormentando as pessoas. Aonde ele mora, onde ele habita? Nas regiões celestes. Para você entender a fundo, você tem que assistir o meu vídeo, o Forças Espirituais nas Regiões Celestes. Lá a gente coloca todos os versículos bíblicos e esses 3 que eu coloquei aqui em específico para você entender que o diabo está lá, está nos ares, nas alturas. Este é a habitação atual dele, porque ele vai cair e eu anotei isso. Então, Satanás é o príncipe das potestades do ar, ele é o principal ali. E onde que fala isso? Principalmente, coloquei só 3 versículos, Efésios 2:2, Efésios 6:12 e Apocalipse 12, você tem que ler inteiro e ali a gente já vai ver algumas informações. Apocalipse 12 diz que ele vai ser expulso dessas regiões celestes e com a expulsão dele, ele é representado por um dragão, ele derruba a terça parte das estrelas. E tudo é lançado na Terra. Bom, segundo a ciência moderna, seria impossível derrubar as estrelas na Terra, porque só uma estrela ela é muito maior que o nosso planeta. A maioria das estrelas que a gente vê no céu, segundo a ciência moderna, é maior que o próprio Sol. Bom, Gênesis, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que existe os céus, abaixo do céu tem um firmamento, um teto, e abaixo desse teto, aí estão os corpos celestes. A verdade é que Satanás, habitando nesses ares, ele vai derrubar a terça parte dos corpos celestes que nós vemos, né, daqui da Terra, a gente olha para o céu e vê. Provavelmente é o céu do hemisfério norte, onde está Israel. Bom, acontecendo isso, Satanás será expulso, vai cair na terra. Ai da terra, porque Satanás desceu até vós, ou caiu, cheio de grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
é importante você ler Apocalipse 12 e aí fica fácil de perceber com esse texto que não houve uma rebelião lá no céu, onde ele pegou a terça parte dos anjos. O que a Bíblia nos informa é que ele tem já um grupo chamado potestade ou potestades do ar, isto é, são os anjos que estão com ele rodeando a terra, circulando. É isso. Então, assim, ele sempre teve esses anjos. A Bíblia fala que eles são filhos da desobediência, então eles estão ali porque eles desobedeceram. A Bíblia também fala que Satanás é o pai da mentira, Jesus disse isso, que nele nunca houve verdade. Quer dizer, então assim, ele e seus anjos estão num grupo, numa categoria separado da onde habita a Deus, mas ele está nas alturas. Ao final desse vídeo que você está assistindo, eu vou deixar o link na tela para você assistir Forças Espirituais nas Regiões Celestes. Outra verdade que precisamos saber é que Satanás nunca foi ministro de louvor lá no céu. Aliás, essa palavra aqui, o correto seria ministro da música, porque como eu falei, louvor é elogio. Mas de onde surgiu essa ideia? Bom, o texto principal, Ezequiel 28:13, que diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E aí em muitas Bíblias a tradução está desta forma: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. E essa tradução, ela está errada, incorreta? Não. Porque a palavra para tambor e pífaros aqui estão dentro, mas é a mesma palavra que também pode ser colocado como engastes e ornamentos. O engaste é onde seria aquela estrutura para segurar a pedra preciosa e também o próprio ouro, né, os metais nobres. Então tem muitas Bíblias que após a palavra ouro está assim: e fizeram os engastes e os teus ornamentos no dia em que você foi criado. Bom, é óbvio que aqui em Ezequiel 28, falando de um rei, falando de um homem, há muitos atributos que não são de um homem, e sim de um ser, né, no mundo sobrenatural. Parece ser isso, alguém que não é humano natural. E poderia ser Satanás aqui, sim, mas se você ler todo o texto e os demais capítulos, fica mais fácil de perceber que trata-se do anticristo, melhor dizendo. O homem do pecado, filho da perdição. A propósito, há uma tipologia muito forte, porque rei de Tiro, Faraó, rei da Síria, rei da Grécia, que mais? Outros aí atributos, Senaqueribe, muitos outros, todos tipificam ao anticristo. Agora, olha que interessante, né? Ministro de louvor no céu. Pois aqui está dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus. O Éden, ele estava no céu, lá na eternidade, ou ele foi colocado exatamente na terra? Boa pergunta. Então você vê a contradição aqui. Agora, mesmo que o correto, a intenção seria falar obra dos tambores e dos pífaros, qual que é a ideia que todo mundo tem? Então ele tocava para Deus? Não necessariamente. A música em si Deus criou, é uma forma, né? Os pássaros, quando eles cantam, eles louvam a Deus? Não temos dúvida disso. Mas eles cantam também porque é uma habilidade natural deles. E muitos, principalmente na época da reprodução. Isso eu posso falar com propriedade porque eu entendo desse assunto aí das aves, né? E o ser humano, ele também canta para Deus, sem dúvida. Mas o ser humano canta para ele mesmo. Você, mamãe, quando você tem o teu filho, ou você, qualquer pessoa que tem animais, você não costuma cantar para eles, para todos eles? Você não inventa canções, principalmente o bebezinho. E ali você está louvando a Deus? Não, né, gente?
Então aqui ele não foi ministro de louvor, mas vamos prosseguir. Não é tudo culpa dele, né, de Satanás, do diabo, mas eu coloquei 3 pontinhos porque a gente precisa saber. Primeiro, as pessoas, muitos atribuem todos os problemas a Satanás. Ah, eu estava fazendo um bolo e eu queimei a minha mão no forno na hora que eu fui pegar. Ai, como o diabo é sujo. Sim, ele é sujo, ele é o inimigo das nossas almas, mas você queimou a sua mão por um descuido. Você estava lá mexendo com a faca e cortou assim. Quantas vezes aconteceu comigo, aconteceu com você? Não é o diabo, foi você mesmo que causou isso. Ah, o motor do carro fundiu. O diabo ele pode fazer isso? Pode, mas às vezes fundiu porque você não trocou o óleo, deixou lá, você se descuidou ou eu também já trabalhei com concessionária de carro, oficina, e existe o desgaste normal das coisas. Às vezes acontece, às vezes o motor pifa mesmo. Então nem sempre é o diabo. O diabo pode fazer isso, mas nem sempre é ele. Algumas enfermidades o diabo pode trazer, mas muitas vezes é a nossa falta de cuidado, enfim. Mas assim, nem tudo é culpa dele, mas ele é culpado de muita coisa. Vamos ver alguns versículos aqui. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O diabo estava, devido a tanto pecado, a tanto erro que Pedro tinha, ele estava clamando, né, pela vida do Pedro. Outra passagem, então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? É aquela história, né, aquela tzedaká que estavam fazendo na igreja de Atos, na comunidade dos judeus discípulos de Jesus, e de repente o pessoal estava vendendo as suas propriedades e entregando tudo na mão dos apóstolos. Nós não sabemos, a Bíblia não especifica como que foi o acordo ali, mas de alguma forma o Ananias e a esposa dele, Safira, eles pegaram parte do dinheiro e mentiram para quem aqui? Para o Espírito Santo. E qual foi o resultado? Né? Eles caíram mortos, inclusive. Mas assim, o Pedro dá a informação, né? Satanás encheu o teu coração. Então o diabo, ele tenta a gente para pecar com coisas grandes, né? Então aqui foi a questão financeira, dinheiro, isso mexe com a cabeça do povo. Mais um texto, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. O apóstolo Paulo tinha um ministério muito grande, chegou a se destacar até acima dos 12 apóstolos. Muita gente, a teologia cristã, acha até que ele deveria ter sido um dos 12, mas foi colocado Matias. Não, os 12 eram os 12, os que seguiram a Jesus, o Paulo veio depois disso. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é que ele escreve uma carta para os Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, ou a comunidade naquela cidade, e assim ele disse: eu queria muito visitar vocês outras vezes, mais de uma vez, mas assim o diabo barrou, ele impediu, nos impediu no caminho. A batalha espiritual foi alta. O diabo ele pode fazer isso, muitas vezes impedir-nos de realizarmos um plano na obra de Deus. Pode acontecer sim, ele pode levantar bandidos, que era o que mais tinha naquela época, perseguições, um monte de coisa ele pode fazer. Bom, tem uma igreja lá no Apocalipse que Deus havia revelado, ó, Satanás vai lançar alguns nas prisões. Eu não coloquei aqui porque é muito versículo, não ia dar tempo. Mas aqui é o suficiente para você começar a entender que nem tudo é culpa dele, mas ele é culpado de muita coisa, sim. Ele faz coisas grandes. E o principal motivo é para aquele que está fazendo a obra de Deus, aquele que anda em santidade. Ah, então é uma dica, quem tem medo, então eu não vou fazer nada disso, eu não vou obedecer a palavra, não vou andar em santidade, aí ele não mexe comigo. Bom, se você fizer tudo isso, ele já te oprimiu, você já é dele. Mas enfim, né,
O texto principal aqui nos mostra que as coisas que Satanás se levantam têm a ver com pessoas que fazem a obra de Deus, que andam em santidade, têm uma vida de oração e cheia do Espírito Santo. Só que nós somos mais que vencedores. Mas vamos lá. O último versículo que eu coloquei: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, no Shabat, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus faz uma pergunta, é aquela pergunta que a gente já sabe a resposta. Jesus, ele pega uma mulher que tinha um problema de coluna, ela andava encurvada, ele foi lá e cura ela, e deixa ela, né, certa, assim, correta na sua postura. E aí ele dá a informação, porque vieram lá, não, isso foi no sábado, e ele diz que ele fez o bem, livrando essa mulher que estava presa pelo diabo há 18 anos. Então, quer dizer, aquele problema na coluna dela era espiritual, era o diabo que estava oprimindo. Então, isso acontece, ele derrama enfermidades, e muitas vezes, isso já é de nascença. O meu problema de coluna, porque eu tenho diabetes, porque isso é aquilo. Às vezes é espiritual, sim, ok? É isso, entenda bem. Nem sempre é, mas muitas vezes é. A aparência do diabo. Eu coloquei duas figuras ilustrativas. A primeira à esquerda, o diabo greco-romano. Essa expressão é quando juntou, né, os impérios ali da Grécia e depois veio o de Roma. Então, Roma pegou muita coisa do grego, outros já eram assim igual, só mudam os nomes. E aí tem o diabo, essa figura, ele normalmente vermelho, com um tridente na mão. Tanto é que os romanos, se não me engano, chamavam ele de Netuno. Os gregos é a mistura aí do Poseidon, enfim. Então essa é a imagem que muito crente, muito evangélico inclusive, ou cristão, seja qual for, mas tem a ideia que ele é assim: 2 chifres na cabeça, o tridente na mão, o rabo que é fino, mas ele é grande. Tem uma espécie aí de barba, né? Não chega a ser um cavanhaque, mas uma barba assim, só faltou a pata de bode. Essa ideia é greco-romana, apenas isso. Agora, a ilustração à direita é daquele filme Presságio. E olha só, o que diz a Bíblia, segundo Coríntios 11:14? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma ou se transfigura em anjo de luz. Porque anjo de luz é assim, anjo de energia, né? Que se você acompanha o nosso canal, no último Papo Reto eu falei sobre a aparência dos anjos, que eles parecem muito com os homens, os seres humanos. Eles são chamados de homens em muitos textos bíblicos. No entanto, eles são luz, ou seja, energia. Eles podem brilhar, eles podem se manifestar de várias formas. Isso é uma coisa que a gente vai falar em muitos outros vídeos. Então, assim, Hollywood sabe de muita coisa. E aqui o filme Presságio, mostrando essa figura, é por aí mesmo. É muito parecido com isso. E no filme mostra que eles eram alienígenas. E é o que vai acontecer com Satanás. Ele já aparece assim para muitos grupos. Tem um grupo brasileiro que... muitos, né? Mas tem um aqui que está crescendo agora na internet também. E que eles recebem esses seres, né? Só que eles são enganados. As pessoas são boas, inteligentes, mas eles são enganados. Porque lá fala, nós somos seres de tal galáxia, de tal estrela, de tal dimensão. Nada mais é do que os anjos de Satanás. Eles se apresentam assim ou de outras formas. Alguns são baixinhos, outros têm 3, 4, 5 metros, é por aí. Adivinha o que vai acontecer quando o diabo for expulso dos céus, descer à terra? Ele vai aparecer dessa forma. Ele já aparece para muitas pessoas, mas o engano vai ser alto. É a tal da agenda alien. Então, anjo de luz, tem mais a ver. Anjo não tem asa, tá, gente? Nós falamos sobre isso também. Quem tem são os querubins, são os serafins.
Os anjos são parecidos com os humanos, mas quando eles estão cheios de energia, então a Bíblia chama de anjos de luz. Essa é a verdadeira aparência de Satanás, assim, ele se transfigura, ele muda. Ele pode, se ele consegue fazer isso, ele pode se apresentar de várias formas. Mas assim, a imagem que a gente tem de anjos é essa daí que vocês estão vendo na tela. Tanto os de Deus, como também os de Satanás. Concluindo esse estudo, então Satanás habita nas regiões celestes, mas um dia ele vai ser lançado na Terra e aí ele virá possivelmente como alienígena. Essa história então de discos voadores não é à toa. Esses sinais aparecem no céu para enganar as pessoas, para a gente pensar em algo que seria possível, e já muita gente que serve a Deus pensa isso, se Deus criou tantas galáxias, tantos planetas, por que ele não criaria vida, né? Colocaram isso para nós e Satanás usou a ciência moderna para entrar isso na nossa cabeça. Mas vamos lá. Depois que ele for lançado na Terra, vai vir o anticristo e tudo mais, aí vem o reino milenar de Jesus. Jesus desce à Terra e, através de um anjo, joga Satanás no abismo e ele vai ser preso por 1000 anos. Depois disso vem o juízo final, onde Satanás vai ser lançado no lago de fogo e aí ele vai sofrer eternamente. Hoje ele não está no inferno, né, de fogo, espetando as pessoas, atormentando. Mas no futuro ele vai ser lançado no lago de fogo e vai ser atormentado eternamente, pelos séculos dos séculos. E eu quero deixar esse versículo para você: sujeitai-vos, portanto, a Deus, esteja debaixo da cobertura e da proteção do Senhor, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo tudo aquilo que está na palavra. E aí, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você ficar firme contra o diabo, porque ele é o tentador, se ele teve a coragem de tentar Jesus 40 dias no deserto, a Bíblia fala só de 3 tentações, mas a Bíblia declara que foram os 40 dias que Satanás estava ali tentando Jesus. Se ele fez isso com o nosso Senhor, Yeshua, por que ele não vai fazer isso com a gente? Mas qual que é a resposta aqui? Resista a ele. O que vai acontecer? Ele vai fugir de vós, né? De vocês, de nós. É isso que a palavra está dizendo. Maravilha, ótimas informações, né? Faltou muita coisa, mas eu creio que aqui é o suficiente para a tua compreensão. E sim, ele é o inimigo das nossas almas e a nossa luta é contra ele e as suas forças, os principados, potestades. Ao final desse vídeo eu estou colocando o link aí, forças espirituais nas regiões celestes. No demais eu peço a tua ajuda. Eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube. Esta plataforma é difícil pregar a palavra de Deus, mas com a tua ajuda, se inscrevendo no canal, que é de graça, comentando, deixando o seu like, o canal vai crescer e eu vou poder pregar a mais pessoas. Temos os Seja Membros, que tem vídeos exclusivos que eu não posso falar abertamente. Se você puder e quiser, nos ajude tornando-se membro aqui do canal. E temos também o canal das lives, o Autoajuda Bíblica, primeiro link da descrição, onde estudamos os livros bíblicos. Assim, você já leu a Bíblia inteira? Não consegue, não tem paciência, tenta ou não entende? Pois bem, lá no Autoajuda Bíblica, a gente estuda livro por livro e assim, tem ajudado muitas pessoas. Se inscreva lá também. Bom, é isso, que Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.